A paz do Senhor Jesus. Que alegria ter você aqui. Sinta-se abraçado pelo amor de Deus e por toda esta comunidade da qual você já faz parte. Este é um lugar de graça, onde corações são restaurados e vidas são transformadas. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Seu lugar já está reservado no nosso coração e na presença dele. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que agora juntos possamos exaltar e adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Salve os irmãos com a graça e Pai de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Os irmãos que nos acompanham aí, que estão aí pelo canal, graça e paz a todos. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia. O Senhor já está nos abençoando, né? Com esse dia maravilhoso. Estamos aqui, vivos, acordamos. O Senhor permitiu tudo isso em nossas vidas. Que possamos desde já ser gratos a Deus. Amém? Compartilhar com os irmãos os Salmos 95, que diz o seguinte: Vinde, cantemos ao Senhor. Jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-no com salmos, porque o Senhor é Deus grande, Rio grande sobre todos os deuses. O salmista já nos convida a salmodiar, a cantar louvores ao Senhor, porque Ele é grande, Ele é misericordioso, Ele é a rocha da nossa salvação. Então, que possamos, nesse momento, com louvores alegres, com salmos, louvar o nome dEle, porque Ele é bom, Ele é Deus sobre todos os deuses, Ele é maioral, Ele é o Senhor, nosso Deus soberano. Que possamos, agora, simplesmente agradecer, né? O Senhor nos proporcionou vida, graça em nossas vidas, e nós podemos, nós trabalhamos a semana em favor de nossos afazeres, nossos favores. Nada mais justo de começar o dia da semana, o primeiro dia da semana, as primeiras horas da semana, salmodiar e louvar o nome dEle. Amém? Vamos estar à hora do Senhor e logo em seguida louvaremos o nome dEle. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nosso amado Pai, no nome santo de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse momento, Pai. Estamos juntos na igreja física, na igreja online, louvar e agradecer o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Pai, por estar louvando e agradecendo o teu santo nome. Obrigado por essa semana que se passou. Obrigado por essa semana que se inicia. Que possamos, nossos corações abertos a Ti, louvar e agradecer o teu santo nome, Senhor. Abençoa a reunião, abençoa os irmãos e irmãs que estão aqui presentes, os irmãos e irmãs que estão ali presentes na questão da igreja online, e uma única voz e um único espírito louvar e agradecer o teu santo nome, Pai. Abençoa a reunião, abençoa a palavra, abençoa cada vida, cada irmã, e que possamos te agradecer em espírito e em verdade. No nome santo de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse momento. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Louvemos o nome do Senhor. Amém. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Os nossos irmãos que estão online também. Graça e paz, irmãos. Vocês estão juntos conosco, em comunhão. Isso é o importante. E eu convido você também que está nos acompanhando aí pela internet a se juntar a nós, a louvar ao Senhor junto à igreja física, e que possamos adorar o Senhor em uma só voz, a sua voz daí, a nossa voz daqui, chegando aos céus, ao Senhor nesta manhã. Irmãos, você pode medir o tamanho da bondade de Deus na sua vida? Não tem como, não tem como. Só de você respirar, só de você levantar, é a bondade do Senhor que está sendo plena sobre a tua vida. Só de você ter a sua família aí ao seu lado, no teu abrigo, só de você ter pessoas com saúde dentro da tua casa, e mesmo aqueles que estão passando por uma dificuldade, mas ainda assim o Senhor tem sustentado. É a bondade do Senhor sobre a tua vida. Sabe aquele livramento que você teve nessa semana, que você passou e falou, nossa, quase,
foi a bondade de Deus sobre a tua vida. Então nós vamos adorar ao Senhor e louvá-lo pela grandiosidade dEle, pela bondade dEle, a benignidade dEle sobre a nossa vida nesta manhã. Adoramos ao Senhor nesse momento, irmãos. Cante conosco, abra a tua boca, tenha essa comunhão com o Senhor nesse momento. Louve a Ele da forma que você sabe. Louve ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar com alegria. Aleluia. Se viemos na casa do Senhor para louvar, vamos louvar. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Ó doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que é meu Pai e amigo eu vivo na bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. És fiel, Senhor, és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Declara nessa manhã. Tua bondade me seguirá, É a bondade do Senhor que segue a tua vida. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. E as vozes que louvam o Senhor. Em todo tempo tu és tão Então canta o És Senhor. fiel, Senhor, Tu és fiel, fiel, Senhor.
tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Diga mais uma vez, tu és fiel, Senhor, em todo tempo. És fiel em todo tempo, Declara, tu és bom, Senhor. em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Vai terminar. Eu cantarei a bondade de Deus. Louva ao Senhor com as tuas palmas, porque Ele é bom. A bondade dEle é infinita sobre a nossa vida. E o que deveria ser um exercício diário sobre a nossa vida, pedindo ao Senhor que nos dá um novo coração. Então nessa manhã nós vamos declarar: Senhor, transforma o nosso coração, transforma o nosso ser, a nossa mente, tudo aquilo que somos. Porque muitas vezes o que somos não agrada ao Senhor, mas que o Senhor venha transformar o nosso coração e fazê-lo segundo a vontade dEle. Porque se o Senhor olhar para dentro de cada um de nós, não vai encontrar nada de bom, porque nós não somos. Mas o Senhor, com a tua infinita misericórdia, com o sangue dEle nos lavou. E você está aqui nesta manhã, você que está nos acompanhando também. Vamos louvar o Senhor nessa manhã. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos dizer para Ele que nós precisamos de um novo coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Diga. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Diga novamente. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um Coração igual ao teu, meu mestre. dá-me Meu coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao Diga novamente, dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração
coração disposto a obedecer. Diga mais uma vez para o Senhor: dá-me um coração, Senhor. Dá-me, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. Será que você pode fechar os seus olhos? Pedir para o Senhor de coração nesse momento: me transforma, Senhor. Me faz diferente nesta manhã. Sair daqui com olhos espirituais, olhando com os teus olhos, Senhor, disposto a cumprir a tua palavra, disposto a priorizar o teu reino. Diga para o Senhor nesse momento: dai-me, Senhor, porque nós necessitamos. Nós somos falhos, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Declara: dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, e segundo o teu querer, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Graças a Deus. Uma linda Glória salva a de Deus. palmas ao Senhor. É um exercício diário, irmão. Peça ao Senhor todos os dias: Senhor, me dá um coração como o teu, um coração tolerante, um coração que enxerga a necessidade do meu irmão, um coração que prioriza o reino do Senhor. É isso. Peça para o Senhor todos os dias, ali no íntimo, na tua oração, porque o Senhor, Ele transforma coração sim, porque se dependêssemos de nós mesmos, que seria, irmãos? Mas a bondade de Deus está sobre a nossa vida. O Senhor transforma corações sim. Nós vamos nos alegrar na presença do Senhor agora. Nós vamos dizer: sem Jesus não dá, porque não dá, irmãos. Calma, glorifica o Senhor. Vamos lá, todo mundo junto. Os que confiam no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá então. Confiam no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Então não dá, sem Jesus 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 não dá, não. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Então não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá,
Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Aleluia! Glória a Deus, aplaude o Senhor com muita força e alegria. Glória Aleluia! a Deus. Segura o ritmo aí, irmão. Segura o ritmo. Vamos louvar o Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Pode dizer, lá vem a irmã Rose de novo, irmãos. Lá vem a irmã Rose. Agora eu não quero ninguém parado. Todo mundo dançando. Porque nós vamos adorar o Senhor. Quem quer vaso aí? Quem quer vaso aí tem que ser cheio de azeite. Então nós vamos cantar isso nessa manhã. E as palmas. Vocês conhecem? Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga agora. Então liga! Liga nessa hora. Enche de azeite, enche de azeite, desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. E vamos ligar agora. Liga nesta hora. Pede pra Jesus agora. Jeová não há outra. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também o meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus Está no céu, também o meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? E agora? Vamos passar pela prova dando glória a Deus. Vou passando pela prova dando Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tô passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Declara aí. Vou passando Pela pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Quero Deus. ver todo mundo cantando agora, hein? Todo mundo na luta, então dá glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus, dando glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Dando glória a Deus. De novo, irmão. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Dando glória a Deus, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Quem tá na luta aí canta. Quem tá na luta canta. Quero ver todo mundo cantar. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Dá glória a Deus, Deus, irmão. glória a Você vai Deus. vencer. A luta tá bem, mas você vence. Glória a Deus, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus.
ver um Deus forte. Então dá glória a Deus, mesmo na sua luta. Dá glória a Deus, você vai passar, irmão. Glória a Deus por isso. Irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Antes de ouvirmos a palavra, lembre-se: ofertar é semear no reino de Deus. Não é apenas um gesto, é fé, gratidão e honra ao Senhor que supre todas as nossas necessidades. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, irmãos. Em primeiro lugar, é muito bom estarmos juntos novamente. Eu quero dizer a você que está aí, que você faz parte da Igreja de Jesus, assim como eu faço e como, graças a Deus, todos nós fazemos. Nesse momento fica extensa a sua casa em rede espiritual, a casa de oração. Nesse momento, o seu quarto, sua sala, sua cozinha, transforma-se aqui num pedacinho do nosso espaço físico. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos todos os irmãos. Agora eu vou pedir aos irmãos que, por favor, atentem a essa palavra, porque ela é muito importante, né? Vamos tentar compreender. Eu quero trazer aqui uma aplicação muito interessante sobre a questão. Nós estamos entrando aí na semana da Páscoa, então eu quero falar um pouquinho sobre este assunto, tá? Pastor Roberto, acompanha aí no chat, por favor, porque tem gente pedindo oração aqui, então o irmão já guarda o nome aí certinho, que no final nós vamos orar, né? Vou pedir a todos os irmãos que nesse momento agora sentem-se, por favor, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, tal qual ela é, e para que nós possamos tirar proveito e entender, porque o que eu vou pregar hoje é de vital importância para nós, em virtude do significado da Páscoa, que nós estamos nos aproximando. Obrigado, queridas. Que nós estamos nos aproximando agora, essa semana que entra é a semana de Páscoa. Então é muito importante tudo que nós vamos pregar. E se você não entender o que eu vou pregar hoje, você vai passando pela história, você vai dando glória a Deus. Aliás, ficou muito bom esse pupurri, viu, Rose? Parabéns. Deus abençoe vocês. Só faltou o repique de mão, né, varão? Para esse daí, né? Só faltou o repique de mão. Isso, para esse pupurri aí fica bom com o repique de mão, viu? E o pandeiro. Aí, então, que nem eu estou falando, é muito importante, irmãos, porque se você não compreender, se você não compreender o que nós estamos falando hoje, vai ficar um pouco difícil de você acompanhar, assim, a sua vida espiritual mesmo, né? Eu costumo dizer o seguinte: tem irmãos que crescem e tem irmãos que não crescem. Por que que não cresce? Não cresce porque muitas vezes ouve, mas não acompanha, não pega a visão, como diz o Márcio. Então é importante que a partir de agora, nós que estamos aqui e os irmãos que estão em casa, acompanhem o raciocínio. Eu quero trazer aqui um pequeno fundo histórico do que nós vamos conversar hoje, para que você possa ter um amplo conhecimento do assunto. Você não precisa guardar datas, você não precisa guardar números, não precisa, eu vou falar, mas esses números são apenas ilustrativos e são números aproximados. Mas para que na nossa viagem sobre a Páscoa você possa ter o conhecimento acerca do assunto, tá? Então eu quero começar dando aqui um pequeno fundo histórico a vocês. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso pessoal lá em Valinhos também. Ao Mário, a irmã Vani e todos os que estão lá em Valinhos. Deus abençoe. E ao final das contas nós vamos mandar um abraço a todos os irmãos que estão presentes aqui hoje. Tá? Então, nesse momento, nós vamos falar, o nosso texto é Êxodo capítulo 12. Tá? Nós vamos começar com Êxodo 12, do 1 até o 14. Tá? Então, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção aí no que nós vamos ler. E depois que nós encerrarmos a leitura, eu vou passar para vocês uma explicação breve sobre a cronologia desses acontecimentos que nós temos aqui. Bom, vamos lá. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês
Todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais, para um animal inteiro, deve dividi-lo com seus vizinhos, o mais próximo, conforme o número de pessoas. Deixa eu só dar uma zerada aqui nesse negócio aqui, senão ele vai ficar tocando. Conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês. Toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, as quais vocês comerão animal, e naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Não deixem sobrar nada pela manhã. Já foi. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Este será um dia de memorial, que vocês todos, seus descendentes, o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Muito bem. Então nós estamos vendo aqui inicialmente a instituição da Páscoa. E nós percebemos alguns detalhes interessantes que depois vocês vão entender os porquês de Deus ter falado para fazer dessa forma. A gente começa aqui falando, por exemplo, a questão que Deus ele manda separar no 14º dia um cordeiro, e esse cordeiro ele iria ficar dentro da casa com a família por aproximadamente 4 dias. Veja que ele manda separar no 10º dia, né? Aí no versículo 3. E é interessante, irmãos, que Deus, ele quando ele faz as coisas dentro de um propósito para nos explicar, isso é chamado tipo profético na Bíblia. Então, tudo o que ocorreu, que apontava para Cristo, era um tipo, tá? E esse tipo aqui era muito interessante, porque Deus, ele manda com que os israelitas separassem, que esse cordeiro ficasse com ele 4 dias. Isso demonstrava aproximadamente o tempo que Jesus Cristo ficaria no seu ministério, que foram 3 anos e meio, com os discípulos. E é interessante que, imaginem bem, uma família que levasse esse cordeirinho para dentro de casa, as crianças que estavam ali, logicamente que elas pegavam afeição por aquele cordeiro, não é? Então eles se tratavam, gostavam, brincavam com aquele cordeiro. Mas os pais sabiam que aquele cordeiro iria morrer no 14º dia, que seria o dia 14. E o que demonstra o quê? Que aquela relação de Jesus com os discípulos durante o período em que ele esteve aqui, esteve na nossa casa, que a nossa casa é a Terra, é o planeta Terra. Ele esteve com os discípulos durante aqueles 3 anos e meio, e ele viveu com eles, eles pegaram afeição pelo Cordeiro de Deus, quando ele foi apresentado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no 14º dia, aquele cordeiro iria ser sacrificado. É interessante notarmos que Deus ele coloca aqui algumas classificações para o animal. Por quê? Aquele cordeiro, conforme eu disse, ele era um tipo de Jesus. Ele apontava para Jesus. Então, ele tinha que ser um cordeiro macho, sem defeito, e podia ser um cordeiro ou um cabrito.
desde que ele tivesse essas classificações. Não é? Eles iriam, então, matar aquele cordeiro, iriam assá-lo. Deus diz que eles não deveriam cozinhar, né? A carne deveria ser assada no fogo. E juntamente com isso, eles deveriam separar ervas amargas e pão sem fermento. Isso aqui também tinha um significado. E o sangue daquele cordeiro deveria ser passado nas portas, nos umbrais. Por quê? Apontava para o sangue de Jesus também, para a nossa salvação. Então vejam como tudo aquilo que Deus preparou e que Deus criou, dentro desse tipo de Cristo, apontava para o sacrifício, a morte sacrificial de Jesus e a nossa redenção. E aí, essas ervas amargas, elas simbolizavam, elas mostravam para os israelitas o quanto foi dura a escravidão para eles. Então eles deveriam se lembrar da sua escravidão, da sua amargura que eles tiveram durante aquele período que foi aproximadamente de 300 anos ali no Egito. Então isso deveria estar sempre presente na mente deles, mesmo no dia em que eles estivessem sendo libertos. E o pão sem fermento, porque simbolizava também, né, o corpo de Cristo no futuro. Ele era sem fermento porque indicava que não tinha nenhum tipo de impureza. Por isso que o pão deveria ser sem fermento. E aí Deus dá mais algumas ordens para eles, para que eles pudessem ficar prontos. Eles deveriam, vejam que não era uma refeição assim do tipo, vamos comer com tranquilidade, está tudo bem na nossa vida. Não, não era nada disso. Embora estivesse tudo bem na vida deles, eles deveriam comer de prontidão. Eles deveriam comer prontos para sair do Egito. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Dá aqui a impressão, irmãos, que eles não tinham tempo nem de procurar sentar. Um detalhe interessante. Eles estavam largando agora as suas residências, eles estavam largando tudo que eles construíram no Egito. Não se esqueça que, embora judeus, nós estamos tratando com pessoas de uma terceira ou quarta geração, considerando 70 anos para cada geração, e que todos eles, nascimento de terra, eram egípcios. Mas Deus falou que para ele não tinha o nascimento de terra. O que tinha era o nascimento da linhagem de Abraão. Então isso aqui é muito legal quando a gente passa a entender e acompanhar isso. Então preste atenção, eles deveriam estar em pé. Eles deveriam largar suas casas que haviam construído, deveriam largar tudo e saírem do Egito. Então esse aqui é o fundamento bíblico para a gente começar a compreender a Páscoa. Agora, vou dar aqui para vocês alguns detalhes interessantes, só para a gente poder se situar na linha cronológica desses eventos. Por quê? Olha só, eu já estive lá no Egito, e quando eu cheguei lá, as pirâmides já estavam construídas, né? E quando José chegou, é interessante isso aqui a gente saber, quando José chegou, as pirâmides também já estavam construídas. Porque nós temos uma ilusão que a religião nos passou, que aquelas pirâmides foram construídas pelos israelitas, que eram escravos, tal. Nada disso. Nada disso. Quando Israel chega no Egito, quando José chega, né, primeiramente, as pirâmides já tinham cerca de 1000 anos de existência. Então o Egito, ele já era uma potência mundial fortemente desenvolvida, tá? Um império consolidado, e mesmo assim Deus quebrou, né, a bem dizer assim, o poderio militar daquela nação, tá? A construção das pirâmides, elas datam de aproximadamente 2600 a 2500 antes de Cristo, não é? Então nesse momento aqui a gente tem paralelos com o relato bíblico, mas que não são de interesse histórico para o momento. No ano 2000, Deus faz a promessa para Abraão, que está lá no Gênesis 12, isso é só para vocês se situando na linha do tempo.
né? Como nós falamos agora, que fica mais moderno, na timeline. Então, na timeline, a gente gosta de, como é que fala? Americanizar tudo, né? Timeline, linha do tempo, né? Ai, meu Deus do céu. Você vai no banco, o cara fala, vamos pegar aqui a sua timeline. Eu estou no Brasil, pega a minha linha do tempo. Então, veja só, nessa linha do tempo, a promessa a Abraão, ela é feita aproximadamente no ano 2000 a.C. O Egito já era um grande império, tá? José, ele é vendido para o Egito, aproximadamente, ele é mandado para o Egito aproximadamente por volta do ano 1700. Então, 300 anos depois da promessa feita a Abraão, tá? Isso daqui nós temos mais ou menos ali na história, a gente chama esse período, onde quando José chegou, não era aquele período ainda faraônico do jeito que a gente pensa. Esse período é chamado na história como o período dos Ixos, né? O que vai fazer uma antecipação a tudo aquilo, a toda aquela beleza que a gente viu, embora não deixasse de ser um império, né? O José vai morrer aproximadamente por volta do ano 1600, depois de Cristo, e aí nós vamos ter a libertação do povo de Israel por volta do ano 1440. Então, quando a gente joga dentro da história este assunto, nós temos mais ou menos um período de escravidão mesmo, entre 240 a 300 anos. Né? Sempre que a gente vai falar de história antiga, a gente tem que precisar esse lapso temporal, porque o tempo não é exato, não temos registros exatos do tempo. Mas enfim, isso é só para vocês saberem, se situarem na linha do tempo. Nós estamos voltando aproximadamente 2.500 anos antes de Jesus, tá? E é o que a gente vai trabalhar hoje até chegar a Jesus. Ou seja, olha como é interessante. Se você for pegar isso que eu estou falando, ele vai abranger todo o Antigo Testamento, né? E um pouco mais, é claro, porque o Antigo Testamento ele é 4.000 anos de história. Mas quando você pega o que eu estou trazendo agora, a gente vai pegar uma parcial dele, dando aproximadamente uns 2.600 anos de história. E aí o que a gente começa percebendo, irmãos? Conforme eu li em Êxodo 12, do 1 até o 14. E nós vamos ler outros textos também, que eu gostaria que os irmãos ficassem atentos, irmãos que estão em casa, com as suas Bíblias, para que a gente possa considerar outros textos. Deixa eu só me organizar aqui também, porque como eu tenho que procurar outros textos, eu preciso deixar certinho aqui. Então vamos lá. Então nós estamos em Êxodo. Êxodo 12. E aí, olha só que interessante, irmãos. Conforme nós aprendemos, apontando para Cristo. Vamos começar assim. Porque eu já preguei também, então uma pregação minha muito assim específica sobre a Páscoa, com detalhes específicos. Então quem quiser depois pode dar uma olhadinha nessa pregação. Está lá no nosso canal Pela Bíblia. Só você digitar lá Páscoa. Está no outro canal também. Então olha só que interessante, irmãos. O cordeiro, ele tinha que ser sem defeito porque ele apontava para Jesus. Seu sangue nos umbrais livrava o pessoal da morte. O que eu quero mostrar para vocês? Eu sempre tenho dito o seguinte, que lá atrás, o povo tinha mais reverência de Deus. Hoje, irmãos, nós estamos assim, um pouco largados nessa questão. E a gente precisa voltar a esta reverência. Vejam que eles tinham que seguir rigorosamente conforme Deus havia colocado para eles. Não era para fazer de qualquer jeito. Não era para fazer de qualquer jeito. O cordeiro tinha que ser sem defeito, o sangue tinha que ser passado nos umbrais, porque aquilo envolvia a própria vida deles. Então nós precisamos também acompanhar, hoje, na nossa caminhada cristã, que as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito. Não é porque nós estamos no tempo da graça que o negócio relaxou. Porque os crentes hoje, irmãos, têm assim um pensamento estranho.
Parece que pelo fato de estarmos no tempo da graça, tudo pode ser feito meia boca. Tudo pode ser feito mais ou menos. E não deve ser feito mais ou menos. Nós temos que ter temor, nós temos que ter reverência para com aquilo que estamos fazendo. A Bíblia diz no livro de Jeremias que maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, isso indica que nós precisamos ter reverência quando assistimos às nossas reuniões. Porque quando você está assistindo a reunião, você não está prestando atenção no que um homem está falando. Essa reunião é uma reunião de adoração. Você está adorando a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Adoração a Deus com o culto racional. Né? Passaram para vocês uma ideia errada, de que adoração é simplesmente a festa e tal. Nós vimos aqui uma bela adoração com louvores. E a nossa liturgia ela é muito completa. Então nós vimos uma bela adoração com louvores. Nós louvamos a Deus com os louvores, como é feito aqui. E novamente eu ressalto, o Ministério de Louvor está de parabéns nesse sentido. Nós adoramos a Deus com as nossas ofertas, com as nossas contribuições, né? Como também está fazendo aqui o irmão Américo, fez a irmã Vera e outros fazem, e vocês fazem. E Deus abençoe cada um que faz. Nós adoramos a Deus com o culto racional, que é este momento. Então esse momento também é um momento de adoração. Não é um momento só de aprender. Então, o texto diz que este será um memorial para vocês. Celebrem-no como festa ao Senhor, por todas as gerações. Ou seja, daquele dia em diante, se você prestou bem atenção, Deus, ele mudou o calendário de Israel. Ele falou assim, ó, esse aqui agora para vocês é o primeiro mês. Né? Ou seja, o que é que eu quero mostrar para você? Que Deus, quando ele tem um propósito, ele muda, inclusive, o calendário da sua vida. Então nós não precisamos, isso eu já preguei e falo repetidamente, que o nosso calendário é um, o de Deus é outro, e às vezes você está preocupado com o seu calendário. E o calendário de Deus, Deus muitas vezes já mudou o seu. Só basta você ter paciência, sempre tenho falado isso. Então apontava para o momento em que Deus estava mudando a história de Israel. E aponta para Jesus Cristo como o nosso Cordeiro, né, sem pecados, cujo sangue nos livrou da condenação eterna. Devemos nos lembrar quando João Batista aparece pregando no deserto, que ele vai batizar Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gosto muito de dar ênfase em como a Bíblia, irmãos, ela se completa. Nós estamos falando de 2000 anos de história, e João Batista, ele reforça a história judaica e as promessas do Messias, que haviam sido feitas a Abraão, 2000 anos depois, com esta frase, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa, conforme nos diz o livro de Hebreus, era apenas uma sombra das boas coisas que viriam. Porque qual era a realidade da Páscoa? A realidade da Páscoa, ela é Cristo. Ou seja, olhe só que interessante isso. É por isso, irmãos, que nós, como cristãos, não celebramos a Páscoa judaica. Nós não celebramos a Páscoa judaica. Quem é que deve celebrar a Páscoa judaica? Apenas os judeus. Eles devem celebrar? Devem. Mas o judeu, sendo cristão, ele vai dar uma ênfase muito maior na Páscoa. Vai se tornar muito mais importante para ele, se ele se tornar cristão. Então nós precisamos compreender isso, por quê? Deuteronômio, capítulo 16, versículo de 1 até o 8. Vamos ler e vamos verificar isso. Deuteronômio, capítulo 16, versículo de 1 até o 8. Os irmãos que por acaso perderem algum ponto aqui nessa pregação, eu peço que depois revejam essa pregação.
não dá para a gente entrar na semana que vem, que é a semana da Páscoa, sem entender isso que eu estou pregando. Tá? Está escrito assim: observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, do seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, um ao seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não comam o pão fermentado, mas durante 7 dias comam pão sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante 7 dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até amanhã. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes der. Sacrificam apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data de sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e cozerão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor seu Deus escolher. Pela manhã, cada um de vocês voltará à sua tenda. Durante 6 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma assembleia em honra ao Senhor seu Deus. Não façam trabalho algum. Contem 7 semanas a partir das épocas, aí ele vai contando aqui as outras festas. Bom, o que é que a gente percebe, irmãos? Durante todo o tempo, a fala aqui em Êxodo é de que Êxodo é a repetição da lei. Então nós temos o Deuteronômio é a repetição da lei. Nós temos Êxodo, a lei, e Deuteronômio repete. Então aqui em Deuteronômio reforça a ideia de que a Páscoa deveria ser oferecida ao Senhor continuamente. Então é um trato de Deus com os judeus, até que chegasse o Messias, que é Cristo. Deveria ser celebrado anualmente. Então é por isso que alguns grupos, principalmente sectários, comemoram. Eles falam que é comemorar a morte de Jesus. Eu acho que esse termo não é aplicável, né? Mas eles comemoram o momento que corresponde à Páscoa, que nós conhecemos como a ceia do Senhor. Eles comemoram apenas uma vez por ano, tá? Porque eles fazem confusão desse texto. Eles pegam o texto e fazem uma aplicação errônea, indicando que assim como a Páscoa era apenas uma vez por ano, também a ceia do Senhor deveria ser apenas uma vez por ano. Eles não conseguiram enxergar ainda a linha de ruptura que é Cristo. Então, quando você passa a comemorar, né, a ceia do Senhor uma vez por ano só, você está fazendo uma tratativa judaica, que nada tem a ver com os preceitos cristãos, que conforme nós percebemos, a ceia era feita todo domingo, lá no início, no cristianismo. Tá? Mas era uma celebração contínua para os judeus, anualmente, e representava o sacrifício de Cristo, conforme eu disse. Vamos dar uma olhadinha lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de 10 até o 14. Hebreus 10, de 10 até o 14. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa representação, que eu acho bastante interessante a gente acompanhar. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma comparação dos tipos proféticos em relação a Jesus Cristo e a Páscoa, porque estamos agora entrando na semana da Páscoa. Então, Hebreus capítulo 10, versículo de 10 até o 14, está escrito assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés.
Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Vejam que interessante. Conforme destaca aqui o livro de Hebreus, capítulo 10, embora os sacerdotes eles precisassem oferecer sacrifícios contínuos pelo povo, o sacrifício de Jesus ele tem uma particularidade muito interessante. E aqui também voltamos a falar na questão da linha do tempo. O sacrifício de Jesus ele é eterno. Ele é eterno. Então, o sacrifício de Jesus, ele não conta só do dia em que Jesus morreu. Ele conta do dia que Jesus morreu para trás, e ele conta do dia que Jesus morreu para frente, eternamente. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, o que significa que o plano de salvação já estava desenvolvido muito antes da criação do homem. Então isso é muito interessante quando a gente entende, porque a gente tira as limitações de Deus, inclusive limitações estas, que são colocadas por alguns grupos sectários, não é? De que Deus não sabia que Adão ia pecar, ou coisas parecidas. Não. O texto ele é muito claro. O sacrifício de Jesus, ele é único e eterno. Então isso aqui é muito importante, irmão, porque essa é uma doutrina central do cristianismo. Reconhecer que o sacrifício de Jesus, ele é único e é eterno. O Cordeiro não vai morrer novamente. Foi morto só uma vez. E vai aqui um detalhe interessante para vocês. Por exemplo, olha só que legal isso, irmãos. Como é interessante a gente conhecer os detalhes da Bíblia, não é? Pela graça e pela misericórdia de Deus. Por que que aqueles anjos que se rebelaram, eles não podem ser salvos? Por que que Jesus não pode morrer por aqueles anjos? Não é? Porque muita gente pergunta, mas por que que Deus não perdoa aqueles anjos? Não é? Bom, vejam só. Houve um pecado envolvido. Por que que o sacrifício de Jesus serviu para todos nós e não serve para os anjos? É muito simples. Primeiro que são classificações diferentes. Segundo que todos nós descendemos de Adão. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo Jesus todos vivem. Então o sacrifício de Jesus, ele vale para todos os descendentes de Adão. Agora, por que que não vale para os anjos? Porque os anjos são únicos. Cada anjo foi criado especificamente. Anjos não fazem descendência. Como anjos não fazem descendência, e esses anjos são únicos, imagine quantas vezes Jesus teria que morrer, se ele tivesse que morrer pelos anjos que pecaram. Não é? Então, é exatamente por isso. Então, o sacrifício de Jesus é único, vale apenas para o homem, para o ser humano, desde Adão até o último ser vivente nascido na face da terra, tá? Até o dia que Jesus Cristo voltar e eternamente. Conforme nós falamos, o Cordeiro ele tinha que ser repetido, todo ano fazia a mesma coisa. Agora Cristo ofereceu-se uma vez por todas. Cristo cumpriu todo o ritual da Páscoa, sem ter que se oferecer várias vezes, assim como o Cordeiro Pascual. Então, esse é o texto aqui de Deuteronômio, capítulo 16, versículo do 1 até o 8. E é interessante, irmãos, que o tempo vai passando, e aí agora a gente vai falando um pouquinho sobre a celebração da Páscoa no decorrer da história. E aí nós temos, após a saída de Israel do Egito, Deus ele disse que eles vão tomar posse da terra prometida. Aí a gente vai ter vários eventos, que eu sempre gosto de falar. Uma hora eu quero trazer um momento histórico de toda essa recapitulação, para vocês compreenderem. Mas nós temos, depois da saída deles do Egito, o que é que nós vamos presenciar? Nós vamos presenciar que vão se passar aproximadamente 40 anos, né, no deserto. Eles entram na terra prometida sob a liderança de Josué.
Moisés morre antes da entrada na Terra Prometida. E depois disso, depois da morte de Josué, começa o período dos juízes. Esse período dos juízes, ele vai durar aproximadamente 300 anos. E esse período dos juízes, ele é muito interessante e legal, porque uma das coisas que me fez pensar, assim que eu saí do grupo sectário ao qual pertencia, eu tive que reler a Bíblia. Tive que reler a Bíblia para me poder entender um monte de coisa, porque tinha um monte de lacunas em aberto. Havia muitas lacunas. E eu tive que reler a Bíblia. E nessa minha releitura da Bíblia, eu até aquela ocasião ainda tinha a ideia de que Deus tinha, né, um grupo especial, uma organização e tal. E na minha releitura da Bíblia, o que foi que eu descobri com o período dos juízes, que vai durar aproximadamente 300 anos? Foi descoberto ali nessa releitura da Bíblia, que durante o período dos juízes, por exemplo, o pessoal não comemorava a Páscoa. Eles eram completamente desobedientes a Deus, durante o período dos juízes. Durante o período dos juízes, por pelo menos 4 vezes, eu li na Bíblia, que cada um fazia o que era certo aos seus olhos. Não havia um governo central. Não havia nada. Deus levantava juízes de vez em quando por misericórdia do povo e para conservar a linhagem do Messias. Então Deus, ele levantava juízes durante esse período. E esse período durou aproximadamente 300 anos. E aí lá no livro de 2 de Crônicas, capítulo 23, no versículo 22, está escrito assim: nunca se celebrou tal Páscoa. Isso aqui ele está se referindo aos tempos, né, futuros, de quando o livro da lei foi achado pelo rei Josias e assim por diante. Nunca se celebrou tal Páscoa desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel e de Judá. Então, irmãos, vejam só que interessante. Durante o período dos juízes, o povo era muito desobediente. Agora, uma coisa que eu gostaria de trazer para a gente, eu comecei falando sobre reverência, e reverência significa nós darmos atenção ao que está sendo pregado, darmos ouvidos e entendermos. O que é que significa? Aquele povo, eles foram castigados durante todo o período dos juízes. E aí Deus tinha misericórdia deles, levantava um juiz, conforme nós vimos. Eu já preguei sobre alguns juízes, estou devendo outros, mas durante aquele período, Deus ia levantando pessoas para libertarem Israel. Mas uma coisa interessante aqui, que nós podemos fazer uma relação, é a seguinte, que sempre que nós estamos em desobediência a Deus, pega essa fala aqui, pega essa visão, pessoal, pega essa visão, você que está em casa também, presta atenção nisso aqui que eu estou falando. Sempre que você está em desobediência a Deus, a sua vida não caminha do jeito que ela tem que caminhar no mundo espiritual. Isso é uma regra, irmãos. Isso vem desde o Antigo Testamento, isso vem no Novo Testamento. Isso é uma regra, é uma lei universal. É uma lei que Deus colocou no universo, como colocou a lei da gravidade. E outras leis que nós não conhecemos. Entre elas as leis da física, da matemática e assim sucessivamente. É a lei de causa e efeito. Gálatas capítulo 6. Aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Então sempre que nós saímos da vontade, da presença, do centro de Deus, deixamos de ter reverência para com as coisas de Deus, então, no mundo espiritual, a gente também tem uma continha. Ô pastor, mas vem cá, quer dizer então que Deus ele fica cobrando isso aí da gente e tal? Não, irmãos, são leis. São leis já constituídas. Por exemplo, se você pular de um prédio de 10 andares, não precisa nem ser de 10, sobe nesse aqui e pula. Vai dar bom para você? Não, por quê? Porque Deus é ruim para você? Não, porque Deus criou uma lei chamada a lei da gravidade, a qual a ciência explica que tudo é atraído para o centro da Terra.
É por isso que a gente cai, por isso que a gente não flutua. É por isso que na Lua o pessoal flutua, porque lá não tem gravidade, lá não tem centro da Terra. Entendeu? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, que sempre, assim como no caso deles, período do juízo, é um período dificílimo para Israel. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu não fico pregando prosperidade. Mas, inclusive, a nossa relação financeira, ela está, sim, relacionada à nossa obediência a Deus. Quando você vê, é assim, a gente não entende muito bem isso. Falava eu e o pastor Felipe um pouquinho antes aqui, sobre o começo, que devido ao fato dessa célula da Igreja de Jesus Cristo, que eu considero um pedacinho a casa de oração da Igreja de Jesus, que ela é muito maior do que isso, às vezes o fato da gente não pregar, ficar pregando algumas coisas, os irmãos, às vezes não entendem muito bem o compromisso para com a Igreja do Senhor. Mas nós temos um compromisso, assim como eles também tinham. E esse compromisso, ele deve ser, irmãos, ele deve ser um compromisso físico, ele deve ser um compromisso financeiro, ele deve ser um compromisso espiritual. É uma responsabilidade de cada um de nós. Agora, quando eles não entenderam isso, deixavam de praticar a Páscoa, deixavam de guardar os sábados, porque eles eram obrigados a guardar os sábados. Quando eles deixavam de fazer tudo isso, o que é que acontecia? Normalmente não dava certo para eles. Então, quando você lê o livro de Juízes, você vai perceber, e os primeiros períodos dos reis de Israel e Judá, até Josias, porque durante o período inicial dos reis, se você analisar, você vai perceber que nem a Torá eles sabiam onde estava, irmãos. Nem a Bíblia eles sabiam onde é que estava. E olha que Deus, ele era rigoroso naquele negócio ali. Mas eles não sabiam nem onde é que estava a Bíblia, que era o que eles tinham, que era a Torá, o livro da lei, que era o livro de Deuteronômio, especificamente aqui. E aí, quando os sacerdotes, eles encontram o livro da lei e levam para o rei Josias, o Josias, ele fala assim, meu Deus do céu, está tudo fora. Está completamente errado esse negócio. Só para vocês terem uma ideia, do período do juiz até o período de Josias, para eles começarem a comemorar a Páscoa de novo, passaram-se aproximadamente 650 anos. Mas ficou caro para eles isso aí, viu, irmãos? Ficou caro. É por isso que a Bíblia diz, de Deus não se mofa, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, isso também se fará. É uma lei universal. Então, a gente tem que ter sempre em mente isso. Como é que está a minha adoração? Como é que está a minha reverência para com a obra de Deus? Eu sempre digo, Cristo morreu por nós, a salvação é pela graça, mas ela não foi de graça. Alguém teve que pagar o preço. E esse alguém foi o Cordeiro de Deus. Então, a gente vai percebendo aqui o seguinte, que o povo, muitas vezes, esquecia-se daquilo que estava relacionado à obra de Deus. Deus tinha dado várias festas para eles, eles deveriam comemorar, inclusive a Páscoa. Olha só que interessante. O significado que nós estamos buscando aqui, biblicamente, da Páscoa. E para eles, Deus esqueceu. Quer dizer, mas como Deus, eles esqueceram-se. Mas como Deus é o Senhor da história, Deus ele vai levando o povo dentro da visão que ele quer trazer para nós. Não é? Então, enquanto o povo se esqueceu, Deus ainda assim preparava o cumprimento perfeito em Jesus, conservando a tribo de Judá como conservou. Não é? Ou seja, o que é que nós precisamos entender? O esquecimento, ou a nossa falta de zelo pela obra de Deus, ela não anula o plano divino, e não anula as promessas de Deus. Mas os prejuízos são muito grandes para quem entra nessa rota de colisão. Temos diversos prejuízos. Às vezes, irmãos, a gente não compreende isso, mas as leis espirituais que Deus criou, e eu sempre tenho falado isso, existe mundo espiritual. Não se engane. E esse mundo espiritual, ele também tem as suas leis, também tem os seus princípios. E quando nós nos esquecemos deles, muitas vezes nós começamos a ter alguns problemas, que são problemas sérios, e a gente não discerne.
A gente acha que simplesmente é porque está acontecendo na nossa vida. Então a falta de reverência para com a palavra de Deus, a falta de obediência para com a palavra de Deus, o fazer do nosso jeito, tudo isso, irmãos, assim como para os israelitas, também nos traz prejuízo. Eu preciso deixar claro para vocês que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. A única diferença é que, ao invés de ficarmos fazendo sacrifícios, como eles faziam, né, todos os anos na Páscoa, nosso cordeiro morreu uma vez para sempre. Então, claro que já previa-se, né, a chegada dos gentios para esse rebanho. Portanto, nós não podemos entender que Deus, ele trabalha de um jeito no Antigo Testamento e trabalha de outro jeito no Novo Testamento. Não. O Novo Testamento simplesmente abrange mais pessoas, que somos nós, os gentios. Mas o tratar de Deus, as regras espirituais, as leis de Deus, todas elas, irmãos, elas continuam. Todas elas continuam. Portanto, nossa desobediência, o nosso esquecimento, ele não anula o plano divino, mas traz consequências sim, para todos nós. Isso aí é óbvio, porque não é que Deus está te punindo. Deus não fica olhando para um, hoje eu vou punir o Eduardo. Não. Hoje eu vou punir o pastor Roberto. Não. Deus deixou tudo certinho, irmãos. As leis estão aí. Entendeu? Quando o diabo ele foi tentar Jesus, você se lembra o que foi que ele faz? Isso aqui é muito legal quando você entende. Porque isso aqui vai além, irmãos. Isso aqui vai muito além do que simplesmente a tentação. Ele disse para Jesus assim: se você realmente é o Filho de Deus, pula daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos para te guardar. E o que é que Jesus Cristo diz? Jesus Cristo diz que não vai violar uma lei universal, que é a lei da gravidade, embora ele pudesse. Ele diz, está escrito, não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Então, irmãos, o que é que nós percebemos nisso? Nós percebemos que mesmo que a gente venha a desobedecer às ordens de Deus, a infringência de tais ordens, de tais princípios, de leis universais que Deus criou, trazem sobre nós uma retribuição. Segundo de Reis, capítulo 23, versículo de 21 até o 25, está escrito assim: então o rei, que agora aqui é o relato que eu citei para vocês. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor, a Páscoa ao Senhor seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança, que foi Deuteronômio, capítulo 16, que nós lemos. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor. Além disso, Josias eliminou os médiuns espíritas, os ídolos das famílias, os ídolos de todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escrita no livro do sacerdote Ilquias, que havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes e nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Então, conforme eu citei para vocês, o Josias ele faz o quê? Ele está vendo que a situação, ele faz uma recordação, se você ler aqui, essa reforma do Josias, ela é uma reforma assim fantástica, porque ele traz o povo de novo para Deus, e nós percebemos que o reinado de Josias é um reinado muito próspero na Bíblia. Irmãos, e agora eu vou voltar para a história. Olha só que coisa interessante. O reinado de Josias é um reinado próspero. Ele restaura a adoração. Ele aqui é 650 anos após
a morte de Josué aproximadamente, que eles encontram o livro do Deuteronômio, eles voltam a celebrar a Páscoa, o Josias faz uma reforma religiosa incrível. Mas olha só, tem coisas, irmãos, que é o que eu estou acabando de dizer, que a gente precisa ter um pouco mais de temor, a gente precisa ter um pouco mais de reverência. Por quê? Porque senão nós somos atingidos, e claro que somos. Josias, depois de tudo que ele fez, ele consulta aos sacerdotes, porque havia uma guerra histórica chamada Batalha de Carquemes, no Egito, e o Josias não tinha nada a ver com aquela guerra lá, não tinha nada a ver com aquilo lá, mas o Josias, ele se antecipa, ele passa por cima, e ele consulta se ele deveria ou não subir e lutar contra o faraó Neco, e ele é aconselhado que não vá. Vejam, depois de uma grande obra que ele fez na obra de Deus, ele é aconselhado para não ir, ele vai. O que é que acontece com Josias? Ele morre na guerra. O que é que eu estou mostrando para vocês, irmãos? Que nós precisamos também demonstrar obediência. A Páscoa, ela era algo muito mais do que aquela libertação do Egito apenas. Não era só aquilo. Tinha muito mais envolvido. E dentre esse envolvimento que nós temos, nós tínhamos também a questão da obediência a Deus durante esse período. Então, Josias, ele traz uma renovação. Como é que a gente entende isso na história? A renovação que Josias trouxe foi parcial. A que Jesus Cristo traz é uma restauração definitiva. Todas as coisas são restauradas no mundo espiritual. É inaugurado o reino de Deus em Cristo Jesus. E o que é que nós podemos perceber? Que uma verdadeira reforma nas nossas vidas, eu preguei a semana passada e disse, não espere avivamento antes da volta de Cristo. Isso que a religião tem pregado, prega em vão. Não haverá nenhum avivamento. O avivamento foi em Cristo Jesus. E o avivamento atual, a reforma é espiritual e ela é nossa. Quando nós nos voltamos para o Cordeiro de Deus. Então sim, aí existe um verdadeiro reavivamento. E é por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Então agora eles passam a comemorar a Páscoa de novo, durante a vida de Josias e dando continuidade ao período dos reis. Só que tem uma coisa, irmãos. Você se lembra que eu disse que eles ficaram sem comemorar a Páscoa durante aproximadamente 650 anos, certo? Durante 650 anos eles ficaram sem comemorar a Páscoa. Aí o livro de 2 de Crônicas, capítulo 36, versículo 21, diz assim, ó. Assim se cumpriu a palavra do Senhor, dita por Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Vamos lá. Vocês se lembram, já preguei sobre isso, o reino do norte, que é o reino de Israel, cai sob o Império Assírio aproximadamente no ano 722 antes de Cristo. 10 tribos são espalhadas. Fica apenas o reino do sul, que é o reino de Judá e a tribo de Benjamim. Falei a semana passada sobre isso. E esse reino do sul, ele vai até 586, né? E ele tinha reis bons. Os melhores reis estavam no reino do sul, que era um reino temente a Deus. Mas mesmo assim, Deus desloca o profeta Jeremias para cobrar o povo, dizendo que eles iriam ficar cativos, conforme a palavra do Senhor, por aproximadamente 70 anos. E aí,
diz que a terra ia desfrutar dos seus sábados. Olha que interessante quando você começa a entender aquilo que a Bíblia realmente ensina. Aqui ele está se referindo ao período do cativeiro babilônico. Tá? Eles ficaram sem comemorar a Páscoa durante aproximadamente 650 anos. Certo? 650 anos. E agora, Deus ele vai cobrar deles agora esse período simbolizado pelo período do cativeiro babilônico. Então olha só que interessante. Do ano que Josias aproximadamente restaura, durante aproximadamente o ano que Josias restaura, até o cativeiro babilônico, nós vamos ter aproximadamente mais 586, vai dar mais ou menos quase uns 180 anos aproximadamente. E aí, Deus disse que a terra ia ter que pagar esse período, que a terra ia ficar em paz durante esse período. Ou seja, como Jerusalém ficaria desolada e destruída, eles iriam para a Babilônia. Eles ficariam presos ali. E isso se cumpre integralmente na palavra do profeta Jeremias, no capítulo 25. E a terra de Israel realmente descansa. A terra de Israel realmente descansa durante esse período. E aí o que é que nós percebemos, irmãos? Que Deus, ele cumpre o juízo sobre Israel, a tribo de Judá, mas ele também trouxe o perdão sobre aquelas pessoas, restaurando-os depois. Jeremias capítulo 29 nos mostra que eles iriam passar ali um período de aproximadamente 70 anos, era o período de descanso, era o período que Deus estava cobrando deles o desleixo pela obra de Deus. Era este período. E esse período é o período que eles estão, então, em cativeiro. Tá? O cativeiro mostra, então, irmãos, que a negligência, ela tem um preço. E esse princípio de Deus, ele não mudou. Deus não mudou esse princípio. Cristo, ele mostra a graça e nos traz a restauração. Só que trazer a restauração e mostrar a graça não significa que tudo fica de qualquer jeito dentro do reino de Deus. O reino de Deus tem regras. O reino de Deus tem princípios. O reino de Deus, ele deve ser trazido para nós através da nossa obediência. Então é muito importante quando nós fazemos esse tipo de comparação. Lá no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 17, porque eles ficaram presos 70 anos no cativeiro. 70 anos também não tinha comemoração de nada, irmãos. Ficaram presos 70 anos lá, aproximadamente 70 anos. E aí quando eles retornam, lá no livro de Neemias, eles voltam a celebrar a Páscoa de novo, não é? Conforme a lei de Deus. Então, se você pegar, por exemplo, logo depois do cativeiro, o cativeiro babilônico, ele vai até aproximadamente o ano 538, tá? Antes de Cristo. Ele vai de 586, 587, até o ano 538, antes de Cristo. E é interessante entendermos isso, por quê? Porque sempre que alguém zeloso voltava a atenção do povo para a lei de Deus, a Páscoa voltava a ser celebrada. Era sempre desse jeito. O que é que indica isso, irmãos? Que quando nós temos pessoas que têm temor de Deus e nos indicam o caminho, nós devemos acompanhar a visão. Por quê? É muito simples nós termos um olhar simplesmente material. Eu disse material, não disse materialista. Material significa tudo que nós vemos e pegamos. E é isso que, infelizmente, hoje a religião está pregando. Então nós precisamos voltar à realidade de olhar para a restauração definitiva em Cristo como sendo espiritual.
não material e não um ritual, conforme é feito hoje. Ou seja, a volta da ceia, a volta da Páscoa, a volta do culto promovida por Esdras e Neemias, ela aponta para a plenitude em Cristo Jesus, que seria alcançada apenas no tempo da graça. E aí nós percebemos isso quando a gente vai lá para o livro de Lucas. Vamos dar uma olhadinha lá no livro de Lucas, onde Jesus, capítulo 22, versículo de 7 a 20. Se os irmãos quiserem anotar e ler em casa depois, podem ler depois, eu acho interessante. E você que está em casa também pode anotar, porque ele vai demandar um certo tempo, se a gente for trabalhar todo o capítulo. Mas, em suma, o que é que nós temos ali? Nós temos que Jesus, ele vai cumprir a Páscoa. Então, olha aqui a relação agora. É por isso que eu e você, aqui no Ocidente, não comemoramos a Páscoa judaica. Porque Cristo morreu cumprindo a Páscoa. Tá? O Cordeiro da Páscoa, ele é substituído por Cristo. E Cristo, na sua última noite, o que é que ele faz? Conforme nós vamos celebrar aqui no segundo domingo do mês. Por isso que eu disse que é muito interessante você entender esta relação do que eu estou pregando hoje. Cristo toma, na noite em que vai morrer, um cálice e o pão sem fermento, que era a época da Páscoa. E aí ele diz que esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Ou é o Novo Testamento. Então vejam, a Páscoa deixa de ser celebrada agora porque ela se cumpriu. Lembra que eu comecei falando que a realidade é Cristo. A Páscoa era apenas uma sombra, mas a realidade é Cristo. Uma vez que Cristo chega, o que é que nós temos? Então nós temos o fim da sombra, tá? Então ele é o Cordeiro de Deus que se entregou por nós. Então, assim como o Cordeiro era um símbolo da Páscoa, Cristo é o cumprimento desse símbolo. E é lógico que o cumprimento, ele é muito maior do que o símbolo, né? Aí nós vamos pegar, analisando a história, você vai perceber que foi dado ordem aos israelitas que não quebrassem os ossos do Cordeiro. Aquilo também era um tipo de Cristo, mostrando que nenhum osso de Jesus Cristo seria quebrado. Isso aqui é bastante interessante, irmãos, para mostrar como Deus é o Senhor da história. Porque o que é que acontecia? Naquela época, quando as pessoas eram crucificadas, e era muito comum a crucificação no Império Romano, os romanos também não tinham muita paciência do cidadão ficar agonizando ali na cruz. Então o que eles faziam? Eles quebravam as pernas do cidadão para o cidadão morrer logo. Então eles quebravam as duas pernas. Isso era muito comum. Só que, conforme diz João 19,36, está escrito assim, ó: nenhum dos seus ossos será quebrado. E aí nós comparamos com Êxodo 12:46, você vai ver que o Cordeiro da Páscoa também não podia ter os ossos quebrados, porque o Cordeiro representava Cristo. E é bastante interessante isso, irmãos, porque quando eles se aproximam e vão quebrar os ossos de Jesus, eles primeiro fazem um teste para ver se Jesus está vivo ou morto. E é nesse momento que eles já tinham quebrado as pernas dos ladrões, e é nesse momento que eles então furam o lado de Jesus com a lança, e a Bíblia diz que sai água e sangue. Então, o que é que a gente consegue enxergar aqui? Que o Deus, como o Senhor da história, ele vai levando o cumprimento de tudo aquilo que ele havia escrito, embora o povo tivesse sido desobediente. Deus cobrou a desobediência do povo durante o cativeiro. E Deus, ele também cobra de nós a desobediência, irmãos. A única diferença é que as nossas desobediências, elas serão cobradas, mesmo salvo, lá no tribunal de Cristo. Então, não é assim, sabe, que está tudo certo, está tudo bem, tudo legal. Não. Está tudo bem porque nós estamos salvos.
mas olhe como você está sendo um servo fiel e prudente na obra de Deus. Se aquilo que você tem como parte da sua obra na obra de Deus, você está fazendo com zelo. Isso é muito importante. E aí, quando nós chegamos então no Novo Testamento, porque aqui ele disse que era o Novo Testamento, às vezes o pessoal acha que quando a gente está falando Novo Testamento, o pessoal acha que a gente está falando de Novo Testamento em relação a páginas da Bíblia. Esquece isso, irmão. Novo Testamento é o Novo Testamento, é o novo pacto, é a nova aliança feita entre Jesus e toda a humanidade, para que nós pudéssemos ser salvos. É por isso que nós estamos debaixo do Novo Testamento, tá? E mais um motivo pelo qual nós não celebramos a Páscoa judaica. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E aí Paulo diz que nós devemos colocar de lado o pecado e devemos colocar todo o velho fermento de lado. Eu disse a semana passada, pregando, que nós precisamos remover pedras da nossa vida. E disse também que algumas dessas pedras, muitas vezes, é o pecado que facilmente nos enlaça. Então, quando nós estamos celebrando o corpo de Cristo, nós precisamos colocar de lado o pecado. Precisamos colocar de lado essa pedra que muitas vezes nos acompanha. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Isso também significa respeito pelo corpo de Cristo. Então, assim como o cordeiro ele era preservado, sem defeito, era novo, não é? Então, da mesma maneira, Jesus foi preservado íntegro, dentro da vontade de Deus. O cordeiro era o tipo de Cristo, mas Cristo era a realidade do que aquele cordeiro representou durante aproximadamente 2000 anos de história. Então, veja como era séria essa questão de eles pararem de obedecer a Deus na celebração da Páscoa. E aí nós temos o testemunho apostólico acerca disso, não é? O apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz que Cristo, como cordeiro sem defeito e sem mancha, não é? A aplicação apostólica é feita completamente a Cristo, depois que os apóstolos recebem a sua missão de pregar pelo mundo. João Batista, lá em João capítulo 1, versículo 29, o apóstolo João apresenta João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Ou seja, fica muito claro para todos nós o cumprimento da Escritura Sagrada durante esses 2000 anos de história. Os apóstolos eles confirmam então que o Cordeiro Pascal era apenas uma sombra, mas que a realidade pertencia a Jesus Cristo, não é? E o que é que a gente vai percebendo então, para a gente chegar nos nossos dias de hoje? O cordeiro, ele era assado inteiro, não tinha os ossos quebrados, era um tipo de Cristo na cruz. O sangue nos umbrais, na Páscoa, que protegia da morte, representa o sangue de Jesus Cristo, que nos livra de toda a condenação. É por isso, irmãos, que o crente não perde salvação. Entendeu? É assim, o tipo ele é perfeito. Por exemplo, assim como o israelita tinha lá o sangue no umbral, certo? O anjo da morte passou aquela noite. Ele discutia com quem tinha o sangue no umbral? Não, só salvava. Da mesma maneira, quando você está em Cristo, você é salvo. A Bíblia diz que os dons de Deus, inclusive a salvação, são sem arrependimento. Uma vez que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, você está salvo, a sua condição é de salvo. Não é? Assim como o israelita estava lá, naquele dia, esperando ser salvo daquela condenação que foi trazida sobre todo o Egito. Ao mesmo tempo que o fato de ser israelita, se não tivesse o sangue no umbral da porta, ele era salvo porque era israelita? Não. Ele ia morrer do mesmo jeito. Então vejam, o sangue de Jesus é ele que nos livra de toda a condenação. Por isso que, como diz acertadamente aquele louvor muito bonito do Armando Filho, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus.
Aí nós temos então o pão sem fermento, que simbolizava a pureza. Esse é o motivo pelo qual nós comemoramos aqui na ceia. Com pão ázimo. Esse é um costume da igreja Casa de Oração e que nós entendemos que deve ser assim. Não por judaizar a igreja, mas por seguir o princípio de que aquele momento, aquele pão, ele representa o corpo de Jesus Cristo, que foi purificado sem pecado para nós. Muito bem, então, irmãos, esses são os pontos importantes que nós precisamos entender. Talvez agora esteja mais claro para você porque é que nós comemoramos a ceia do Senhor e não comemoramos a Páscoa, porque a Páscoa era apenas uma sombra. A realidade era Jesus Cristo. Agora, aproveitando esse momento e falando também um pouquinho, brevemente, todos os símbolos que nós temos hoje, o coelho, o ovo, tudo isso, irmãos, é adicionado à Páscoa durante o período medieval, tá? Que a gente, como historiador, a gente não gosta de chamar o período das trevas, mas era um período muito escuro de conhecimento, não é? A questão do ovo, de chocolate, a questão do coelho, isso vem principalmente dos germânicos, tá? Que tinha uma crença muito forte nos deuses da floresta e assim por diante. O chocolate ele é popularizado praticamente no século XX, né? Esses ovos antes não eram de chocolate, mas quando nós comemoramos, eu quero que fique bem claro esse ponto, porque aqui nós temos um detalhe bastante importante. Nós temos aqui o seguinte: quando nós entendemos a oposição a Cristo se dá quando nós carregamos esses símbolos para uma visão cristã. Quem entendeu o que eu estou falando? Ah, pastor, então é errado eu comer um ovo de chocolate? Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada de pecado nisso aí. Isso aí é besteira, isso é besteira sectária. Você pode ir lá, porque tem irmão que não quer dar o ovo de chocolate para o filho, aí fala, não, você viu que nós aprendemos? Não pode comer ovo de chocolate. Pode sim. Então pode comer o ovo de chocolate tranquilo, sob oração, que não vai ter problema nenhum, tá? Porque quando você adiciona o coelho, quando você adiciona o ovo, o que é que você está fazendo? Você está introduzindo um símbolo pagão no lugar de Jesus. Entendeu? Você está introduzindo um símbolo pagão no lugar de Jesus. Então você pode comprar o ovo para o seu filho. Agora você vai fazer o quê? Você tem obrigação cristã de explicar o que eu estou explicando para o seu filho. Filho, senta aí. Eu vou comprar o ovo para você sim. Mas vem cá, vamos assistir esse vídeo aqui que o ancião fez para você poder entender o que é o ovo. Então você tem a obrigação como pai e como mãe de fazer isso, tá? O que é que a gente vai chegando aí ao final? A gente vai chegando ao final que a desobediência fez com que eles ficarem séculos sem comemorar a Páscoa e teve cobrança, teve juízo. Nós fizemos a revisão aqui que Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito, cumpre cada detalhe profético acerca do que estava profetizado sobre ele. E nós entendemos também que hoje nós não celebramos a Páscoa com ovos ou coelhos, porque Cristo é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não está mais em símbolos. A nossa Páscoa está em uma pessoa. Aproveito o momento também para vos dizer, nesse momento aqui, o porquê que não guardamos o sábado. Não guardamos o sábado porque o nosso sábado também não é um dia, é uma pessoa, que é Cristo Jesus. Então, com esses princípios, irmãos, em mente, eu quero que a nossa próxima ceia, ela tenha um significado mais profundo para vocês que estão aqui, ou para os irmãos que estão também em casa. Que você se lembre, porque nós estamos vivendo uma semana comercial. Essa semana da Páscoa, ela acaba se tornando uma semana comercial.
Entendeu? Então muitos acabam entrando em dívidas sem necessidade, muitos acabam entrando em dívidas para tentar fazer a celebração do jeito que precisa, segundo o costume do mundo, e não existe essa necessidade. Aliás, se você trabalha com a inteligência financeira, seu filho quer comer o ovo de Páscoa, só você deixar passar uma semaninha depois da Páscoa, o que acontece com o preço? O preço cai, aí você compra mais barato, inclusive. Aí você explica para o seu filho, tudo que eu te expliquei, você dá o ovo para ele, ele vai ficar feliz da vida e vai crescer um cristão saudável. Deus abençoe vocês. Então, ceia do Senhor no segundo domingo, que dia que se dará? Dia 12 de abril, tá? Ceia do Senhor, dia 12 de abril. Fica assim para os irmãos, tá? Então agora eu agradeço a todos vocês, escutem aí a vinheta que vai passar e nós já voltamos com a oração com o pastor Roberto e a bênção apostólica com o pastor Johnny. Mais uma vez Deus falou aos nossos corações. Agora que ouvimos essa palavra, que possamos guardar no coração, porque ela transforma e corrige. E que cada passo que damos está nas mãos do Altíssimo. E o que seu tempo é perfeito para nossas vidas. E que essa palavra venha te trazer descanso, direção e propósito. Ela não é apenas para ser ouvida, mas meditada, pois é viva, eficaz e julga os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, esse é o momento de honrar a Deus com as suas ofertas. É o momento de semear com alegria. Cada oferta é uma declaração de confiança, é um ato de adoração, um gesto de gratidão, uma semente lançada no reino de Deus. E a quem oferta com amor, recebe com abundância. Para mais informações sobre como usar a sua gratidão e contribuição livre e generosa, envie um WhatsApp para esse número que está aparecendo na sua tela. Agora vamos para o momento da oração e em seguida a bênção apostólica. Pai Santo, Pai querido, Deus, poder e glórias, queremos te agradecer, Senhor, por este ensinamento maravilhoso. Obrigado, Pai, por ter aberto, Senhor, a nossa mente, o nosso coração e ter ouvido, Pai, o teu servo que foi usado por ti através desta pregação. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, por cada vida que se fez presente, Senhor, e se faz presente na tua casa. Estamos aqui, Senhor, só num intuito, Pai, de te agradecer pela semana que passou, te agradecer, Senhor, pela semana que está aí entrando, te agradecer, Pai, pela paz, te agradecer, Deus, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito até o presente momento em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela saúde, pela paz, pela alegria, que até aqui o Senhor tem nos dado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui, meu Deus, o Senhor tem nos levantado, Pai, como soldado, guerreiros, valente, aquele Senhor que não desiste. Temos sim, Pai, os nossos problemas, nossas aflições, às vezes, Senhor, bate o desânimo, mas o que nos faz alegrar, Pai, nos faz seguir, nos faz lutar, é que o Senhor está conosco durante todos os dias, durante, Senhor, todos os anos de nossa vida. Obrigado, meu Deus. Quero entregar também em Tuas mãos, Senhor, cada vida que aqui está, Pai. Cuida de nós, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor, em tudo, Pai, o que vamos fazer. Eu entrego em tuas mãos também, Senhor, a Maria Aparecida. Ela pediu oração pelo nosso irmão João, Pai, que não está presente. Eu entrego eles em tuas mãos. Cuida, Senhor. Eles pedem um milagre, Senhor, na vida deles. Então, Pai, que se for da tua vontade, faça sim este milagre. São o teu servo, Pai, são a tua filha que está em tuas mãos pedindo, Senhor, o milagre. E se for da tua vontade, sim, meu Deus, que o Senhor realize. Ó Deus querido, Deus amado, que o Senhor nos dê aí, Pai, um domingo maravilhoso, Pai. Oro também, Senhor, pelos ofertantes dessa casa, que a cada dia mais e mais, Senhor, nos prospere, não só na vida espiritual, mas na vida também material, mas que primeiramente seja feito a tua vontade, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Assim eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Que a tua face brilhe como óleo e no seu coração seja ministrado a paz. Uma semana de vitória, irmãos.